Compondo a nossa programação especial Um Dia na ANAF, estamos com o nosso presidente, que vai falar um pouquinho sobre o livro dele. A gente abriu esse espaço para os associados divulgarem, lançarem suas obras, e o nosso presidente vai falar um pouquinho sobre a sua obra, Quando o Direito Encontra as Finanças. Pode nos falar um pouquinho sobre o lançamento, quando que foi lançado? Pois então, Roberto, primeiramente assim eu quero agradecer a oportunidade, né? Eu não cheguei a fazer um lançamento e nem específico do livro, assim, alguma cerimônia nesse sentido, porque foi bem durante o final do processo eleitoral, né, aqui na ANAF, e também nós já estávamos em meio à Covid. Então, eu quero dizer que é uma honra para mim poder aqui, né, me dirigir aos colegas no Dia Nacional da Advocacia Pública e apresentar essa obra que é resultado aqui da pesquisa de doutorado que eu fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que eu trouxe o tema das finanças, da regulação financeira, especialmente da saída de crises financeiras para o direito. É uma aproximação assim desse tema, que é um tema muito pouco explorado no direito brasileiro e muito relacionado também com a minha atividade como procurador do Banco Central. E poder apresentar essa obra para os associados, assim, e convidar a leitura, a crítica inclusive, né, porque ela é uma contribuição a uma reflexão sobre um tema especialmente difícil de lidar na parte do direito. Geralmente ele é um tema que é tratado muito pelo pessoal que lida no campo econômico, assim, por assim dizer, né? Parece ser um tema de domínio mais de financistas, economistas, mas ter um olhar jurídico sobre esse tema me parece um elemento necessário, inclusive porque nós temos hoje em andamento no Brasil um projeto de lei que trata justamente do tema que eu exploro no meu livro, e o livro encerra, inclusive, com contribuições para esse projeto de lei, no sentido de ter uma regulação das crises bancárias, das crises financeiras, de modo mais razoável e menos oneroso para o conjunto da população brasileira. Muito bom. E aí tem alguma contribuição para os membros, né, da carreira de procurador do Banco Central também? Seria alguma base para esses colegas também atuarem nas suas áreas? Eu diria o seguinte, que essa é uma obra que, claro, ela tem uma leitura muito própria, eu assumo inteira a responsabilidade pelos erros da obra, mas ela tem a contribuição muito forte de colegas com quem eu pude discutir sobre esse tema, né? O Guilherme Helwig, Yuri Restano, Lucas Freire, também outros colegas aqui de Brasília que contribuíram muito com críticas, sugestões, abordagens, né? O Dr. Leandro Novaes, colega de Minas Gerais, esteve inclusive na banca, ele que é professor titular, né, de Direito na Universidade Federal de Minas Gerais. E eu devo muito aos colegas justamente essa abordagem, porque é uma obra que se destina fundamentalmente a quem lida com as chamadas crises e instituições financeiras. Trocando em miúdos, as falências bancárias. E o que nós ressentimos hoje no Brasil? A gente verifica que no Brasil há um hiato muito grande entre a legislação atual e o padrão regulatório internacional. Por isso que há um projeto de lei. Esse projeto de lei, sugerido inclusive pelo Banco Central, visa alinhar a regulação doméstica no Brasil ao padrão internacional. O que eu me propus a fazer nessa obra? Primeiramente, uma reflexão sobre como o direito lida com a incerteza e com as crises. Eu até acabei desenvolvendo na tese de doutorado uma teoria jurídica da crise financeira. Uma teoria jurídica da instabilidade financeira, reconhecendo que a estabilidade não é um acidente de percurso. A instabilidade financeira é a regra do jogo no mercado financeiro. A partir dessa concepção, né, que vê a crise como uma tendência natural do sistema financeiro, eu propus uma abordagem de enfrentamento desta crise, tanto com mecanismos preventivos, como com mecanismos de resolução eficaz dessas crises. Fiz um apanhado do que ocorre no plano internacional, como se evoluiu a legislação no direito comparado, como se construíram os padrões internacionais
de resolução de crises bancárias. Depois, numa outra parte da obra, eu fiz uma análise de como esse procedimento ou como esses processos de resolução de crises evoluíram no Brasil. E uma constatação importante: cada crise ensina uma coisa. A legislação que trata dessa matéria, as normas regulatórias que tratam dessa matéria, elas não caem do vazio. Elas são construídas justamente para lidarem com crises financeiras. E talvez essa seja a primeira vez em que se esteja propondo uma legislação que não seja meramente reativa. O projeto de lei que hoje está na Câmara dos Deputados e que eu pretendo acompanhar com maior detalhe assim que encerrar o mandato e eu retomar minhas atividades no Banco Central, ele é um projeto não reativo. Ele é um projeto que pega justamente essa contribuição, esses padrões internacionais e procura trazer para a realidade do Brasil. Eu sei que é um tema um tanto quanto árido, né? Não é um tema comum no direito, não é uma matéria que ocorra dia a dia nos tribunais, embora haja julgados muito importantes que tratam dessa matéria, que são aqueles julgados que ocorrem justamente quando há uma crise e há uma proliferação de quebras no âmbito do sistema financeiro. E em todos esses episódios anteriores, uma das características foi, desastrosamente, a necessidade de colocar dinheiro público para resolver a crise financeira. Então, o que o padrão internacional tenta fazer? Minimizar a necessidade de uso de dinheiro público para resolução de crises financeiras. Então, eu diria que ou a minha tese, hoje transformada em livro, é uma contribuição modesta ao debate público. É um debate que precisa envolver os agentes políticos, a sociedade em geral, porque, em última análise, se trata de discutir se devemos ou em que condições devemos alocar, inclusive, recursos públicos para a resolução de crises financeiras. Então, esse eu diria que é a contribuição para o debate. Eu espero que os interessados leiam. Uma advertência. Aos que não quiserem ler toda a obra, eu diria que se dediquem a ler a primeira parte. Porque a primeira parte é justamente essa que eu lhe falei, Roberto, que é a parte que se dedica a construir uma teoria jurídica da instabilidade. E por que eu abracei essa teoria, né, e qual o significado dela para o direito. Né, porque ela vem um pouco na contramão da ideia de que o mercado, por si só, resolve as crises. De que o mercado tem instrumentos eficazes e eficientes para resolver as crises financeiras. A minha tese vai numa outra direção, com outro campo teórico, inclusive no âmbito da economia, que é esse que diz que o ponto de natureza do mercado financeiro não é a estabilidade. O ponto de natureza do mercado financeiro é a tendência à crise e à instabilidade. E como o direito lida com isso é uma questão que não é só técnica, é uma questão de escolhas políticas, escolhas dramáticas envolvendo os recursos de toda a população e a estabilidade econômica como um valor que toda a população precisa para fazer suas escolhas, planejar sua vida. Então, essa, digamos, é a minha modesta contribuição. Então, eu vou deixar, inclusive, um exemplar aqui na biblioteca da ANAF, os colegas que quiserem. Deixa eu mostrar aqui a capinha. Os colegas que quiserem ler, ficaria muito honrado, inclusive, aberto às críticas e sugestões. Né? Vamos ver se eu consigo aí alguns leitores para a minha tese. Tá? Muito obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigada. A gente vai colocar o link, né, para quem quiser adquirir. E muito obrigada mais uma vez, doutor Lademir. E a gente está sempre aberto e disposto a receber divulgação de obras, né? Esse é uma área que a gente disponibiliza para os associados da ANAF. E é um prazer compor essa programação tão especial com o lançamento de livros e estamos sempre disponíveis para todos os associados. Muito obrigada. Muito obrigado a todos pela oportunidade, a ANAF, a Roberta, a equipe aqui da comunicação, a quem planejou esse dia de ontem. É um dia muito importante para nós, advogados públicos, e como a Roberta disse, o colega que tiver uma obra para lançar, uma contribuição a trazer de seus estudos, né, para o conjunto da sociedade, que queira compartilhar conosco, as portas da ANAF estão abertas. Né? A ANAF é isso, né? Em defesa sempre de quem defende o Brasil, portanto, vamos aproveitar esse canal e vamos usá-lo da melhor maneira. Muito obrigado pela atenção de todos.